Oi, viajantes da vida, sejam bem-vindos, seja bem-vindo meu amigo, seja bem-vinda minha amiga, para esse nosso estudo do Livro dos Médiuns, que o nosso querido Emmanuel, todas as vezes, a cada capítulo, a cada nova página daqui do nosso Seara dos Médiuns, traz para nós. E hoje eu começo para você com uma pergunta. Você que não tem mediunidade ostensiva, acredita em qualquer médium que anda por aí, inclusive desses que colocam um cantinho lá e cobram consulta para fazer contato com os espíritos? E você que é médium ostensivo, já teve vontade de fazer isso? Já teve pensamento assim, puxa, mas se eu tivesse mais tempo para trabalhar na mediunidade, eu faria mais. Então que tal deixar o meu trabalho e transformar a mediunidade no meu emprego? Cuidado, meu amigo, cuidado, minha amiga, porque esse é um caminho perigoso. E no nosso estudo de hoje, que o Emmanuel chamou simplesmente de obrigação primeiramente, para dizer que nós temos outras tarefas que são prioritárias, que são as nossas obrigações primeiras antes da tarefa mediúnica, que foi psicografado em 5 de setembro de 1960, aqui no capítulo 65 do Seara dos Médiuns, ele vai fazer essa reflexão para nós. E ele pega um trecho lá do item 304 aqui, ó, do Livro dos Médiuns, para apresentar para a gente, para fazer a gente refletir. Kardec faz essa reflexão. Peraí, gente, tem gente ganhando dinheiro com mediunidade, tem gente pondo preço para produzir fenômenos. Será que isso é certo? Melhor ainda, vamos perguntar assim, será que bons espíritos podem dar assistência a quem está vendendo o pensamento deles? Porque é exatamente isso. O médium que põe preço às mensagens dos espíritos está vendendo o pensamento dos espíritos. Você já imaginou? Já se colocou na posição do espírito desencarnado que está lá, querendo ajudar, querendo colaborar, querendo construir o bem? E aí alguém mal intencionado diz assim, vou ganhar dinheiro com isso, vou escrever um monte de livro psicografado. Para isso, gente, tem um monte de espírito embusteiro querendo psicografar livro por aí. Não precisa buscar os bons espíritos. Mas, para fazer um serviço sério, para fazer um serviço do bem, esse negócio de juntar interesse material, estou falando só de dinheiro não. Às vezes o indivíduo não quer dinheiro, mas ele quer posição social, ele quer as primeiras fileiras lá no palco quando está recebido em algum lugar. Tem isso também como interesse aí. E o Emmanuel, no Seara dos Médiuns, vai fazer a gente refletir sobre isso. Mas antes, como a gente sempre faz, o que gerou esse texto do Emmanuel, né? O que Kardec disse aqui que fez o Emmanuel escrever aqui aquilo que a gente tem? Olha só que coisa interessante. É um pedacinho só, a gente não teve como pegar o item todo, porque ele é muito grande, mas os pedaços principais a gente trouxe aqui, que é a reflexão do Kardec sobre essa questão do interesse material sem assistência dos bons espíritos e do desinteresse como um bom argumento a favor da autenticidade, da genuína mediunidade para o bem, da mediunidade que visa o crescimento, que visa o progresso, de quem é um médium e daqueles que vão receber a luz que vem do mundo espiritual através desse médium. Então olha só o que Kardec diz. Como tudo pode tornar-se objeto de exploração, nada de surpreendente haveria em que também quisessem explorar os espíritos. Resta saber como receberiam eles a coisa, dado que tal especulação viesse a ser tentada. O desinteresse, ao contrário, é a mais peremptória resposta que se pode dar aos que nos fenômenos só veem trampolinices e embustes. Não há charlatanismo desinteressado. Qual, pois, o fim que objetivariam os que usassem de embustes sem proveito, sobretudo quando a honorabilidade os colocasse acima de toda suspeita? E a gente vê bem nessas duas tarefas, nesses dois slides aqui, um pedacinho do começo e um pedacinho do final desse item 304, que o Kardec está preocupado, que o Kardec está atento a essa ideia dos exploradores. E ele começa dizendo assim, olha, como as pessoas exploram tudo, com uma ingenuidade alheia, e lembrando sempre, né, só caem em armadilhas para lobos os lobos, né, como a ingenuidade alheia faz que as pessoas querendo soluções fáceis para problemas difíceis procurem esses embusteiros, por que não haveria embusteiros para a mediunidade? Ora, a coisa mais fácil é fingir. Então no começo ele chama atenção, mas abre e levanta uma lebre.
Resta saber se os espíritos iam querer colaborar. Como é que os espíritos iam ver, os bons espíritos, né? Porque os espíritos atrasados, os espíritos levianos, adoram esse tipo de gente. Mas os bons espíritos, como é que os guias da humanidade veriam alguém querendo ganhar dinheiro, querendo se beneficiar materialmente do trabalho deles espíritos? E aí o Kardec faz essa reflexão e deixa a gente pensar. Vai falando ali que tem muita gente querendo ganhar dinheiro, que se consegue fingir o sonambulismo porque não fingiria outro tipo de mediunidade, até chegar nesse ponto que está aqui no segundo slide. É o desinteresse. Esse desinteresse é o nosso escudo. Médium que quer servir, médium que quer colaborar no bem, vai precisar demonstrar desinteresse total. Total não apenas de ganhos materiais, que já seria muito ruim, mas principalmente também de outros ganhos, que são o destaque social, que são a relevância num grupo, que são a autoridade, que normalmente é atribuída aos espíritos, mas que as pessoas usam o médium para ser a autoridade ali naquele comentário. Não tem. Não tem um monte, a gente esquece às vezes, gente. Na própria codificação, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, como é que nós aceitamos um princípio doutrinário? Pela universalidade dos ensinos, o mesmo ensino, dado por vários médiuns, em diferentes grupos, em locais diferentes, e passado pelo crivo da razão. Então, como é que, de repente, por mais trabalhador e reconhecido que seja um médium, alguma coisa que só ele disse, que só ele viu, que só ele teve revelação, a gente aceita como se fosse verdade? Não tem que aceitar, não. Por mais respeitável que seja, a gente guarda e espera a confirmação vinda por outros médiuns, por outros companheiros. Essa é uma questão que a gente não pode perder de vista. Então, o desinteresse aqui é total, porque ele que é o nosso escudo. Aí, para finalizar aqui o item 304, o Kardec até fala assim, olha, não quer dizer que os médiuns que cobram não têm uma mediunidade autêntica. Mas aí fica ali a questão no primeiro slide. Mas e os espíritos que vão dar assistência? Será que vão ser os bons mesmo, gente? Claro que quando os bons querem, precisam que uma mensagem chegue, eles vão fazer chegar através de quem quer que seja. Pode ser a criatura mais equilibrada, eles vão fazer a mensagem boa chegar. Mas se tem gente boa, se tem gente equilibrada, lógico, quem é que eles vão preferir? Que tipo de médium eles vão preferir? Aí é que entra o nosso Emmanuel agora com os temas, com o tema desse capítulo 65, fazendo a gente refletir. E o título, Obrigação, primeiramente, tem a ver com isso. Não transformemos mediunidade em ofício. Mediunidade em fonte de renda, aí material mesmo, aí din-din mesmo. Mas não transformemos a mediunidade ou não usemos a mediunidade para benefício próprio, qualquer que seja o benefício. Aí se expandiu além do dinheiro. Olha como Emmanuel começa dizendo. Faze da mediunidade um instrumento com que possas desferir entre as criaturas irmãs o teu hino de amor. Entretanto, não lhe situes os acordes em leilão. Quanto o sol, que não negocia com a própria luz, o espírito não mercadeja com os próprios sentimentos. Aí a gente começa a pensar que está bem na linha do que Kardec disse aqui. Ó, os espíritos, ou o espírito desencarnado, não negocia com os próprios sentimentos e que cada um de nós use a mediunidade para expandir o próprio amor, sem jamais colocar esses acordes, esses sons maravilhosos que vertem do mundo espiritual para acalentar corações, para suavizar dores. Não vamos colocar isso a leilão, senão quem pode pagar ou quem não pode pagar não vai poder ter acesso, não é verdade? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa fala e já é um alerta que está encaixadinho aqui. Aí, como se não bastasse, vem aquelas tentações. Puxa, mas eu preciso trabalhar. Puxa, mas eu tenho que dar conta da tarefa mediúnica e ela está tomando muito do meu tempo. Eu não tenho tempo para dedicar a mediunidade como deveria para cumprir a minha missão. Aí o povo enche a boca para falar missão. Cuidado com isso. Nós estamos encarnados na Terra e temos outras tarefas, inclusive a nossa sobrevivência, a nossa manutenção física, como responsabilidade nossa, não é dos espíritos, não. Então, se alguém começa a dizer assim, olha, você é um missionário, olha, você é uma missionária, para de trabalhar, abre uma instituição para você viver dessa instituição e coloca a sua mediunidade a serviço dessa instituição. Cuidado com isso. Olha o que o Emmanuel nos diz. Se a vaidade te exagera o valor, pensa um pouco, reconhecerás que a vida junto de ti
pode suscitar a formação de valores novos, que te lancem todas as possibilidades em plena sombra. E quando a ambição busca elevar-te à galeria de ouro, reflete na agonia mental de todos aqueles que descem da galeria de ouro para a névoa da morte. Eu deixei até pintado de cor diferente os textos que eu gostaria de destacar, porque assim, às vezes a gente começa a se achar demais, né? Eu sou importante, eu sou o médium principal, eu sou o melhor profissional da minha área. Aí surge uma inovação tecnológica, o profissional fica ultrapassado. Aparece um outro médium com mais sinceridade, com mais boa vontade, e o médium fica ultrapassado. Então, cuidado com a vaidade, porque a vida pode criar situações em que aquilo que para nós hoje parece uma grande vantagem, fique apenas como uma ferramentazinha mergulhada na sombra. E se a ambição, aí já é olho grande mesmo, né? Aí já não é mais os outros enaltecendo, é a gente já deixando germinar aqui dentro o veneno da ambição. E aí a ambição pensa assim, eu podia ganhar dinheiro com isso, né? Eu estou usando meu tempo, eu estou dedicando minha saúde, bem que podia ganhar um dinheirinho com isso. Não cai nessa esparrela. Pensa assim, a todos aqueles que abriram mão dos valores da alma para mergulhar e se aprisionar nas gaiolas de ouro, ou como ele fala ali, nas galerias de ouro, acabaram tendo profundas decepções, principalmente depois que desencarnam. Do lado de lá, que não puderam levar nada, porque caixão não tem gaveta, como já dizia minha bisavó, eles vão se ver numa pobreza espiritual danada. Então é muito importante que a gente tenha bastante cuidado para não se deixar mordiscar por essa ideia falsa de que, como é uma missão importante a nossa mediunidade, a gente pode ganhar dinheiro com ela para ter mais tempo para dedicar a ela e não poder trabalhar. Não use esse argumento. Por favor, pense sempre em mediunidade como forma de doação de si mesmo. E doe o tempo que for possível. Doe o que for possível, não aquilo que os outros demandam, porque de vez em quando também tem um povo que é sanguessuga de médium, né? Quer fenômeno mediúnico a cada instante. E aí o Emmanuel vai chamando a atenção para qual é a finalidade dessa mediunidade. Como usar essa ferramenta? Olha só. Mediunidade é talento divino nas tuas mãos. E a divina bondade nunca se vende. Se pudéssemos definir Deus, seria lícito repetir que Deus é amor. E o amor é trabalho do bem por todas as direções. O trabalho, desse modo, é o alicerce da existência produtiva, assim como a raiz é o fundamento da árvore. Se alguém disser que é necessário abandones as tuas tarefas, a fim de que haja virtude no caminho do próximo, enredando-te ao ruído ou à festividade que a tua presença consiga criar onde estejas, não te esqueças de que o Cristo pagou, em acerba renunciação, a própria fidelidade ao Supremo Senhor, na prestação de serviço aos homens. E olha só, tanta coisa importante colocada ali, tantas ideias para a gente poder ficar em alerta. Primeiro que, assim, mediunidade é um dom divino e nós não temos o direito de vender os dons de Deus. Outra coisa importante é que, como nós temos Deus como definição de amor em absoluto, e o amor é trabalho no bem, quando nós somos convocados ao trabalho do bem, não nos cabe transformar isso em fonte de renda material. Aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos. Eu sei que a gente está tratando do Livro dos Médiuns, mas no Livro dos Espíritos, quando se fala que toda ocupação útil é trabalho, nem toda ocupação útil é trabalho remunerado. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque tem muito trabalho que é voluntário e que efetivamente eleva as almas. E tem muito trabalho que é remunerado e que às vezes anestesia consciências, porque nem sempre é útil e nem daria para ser considerado trabalho, não é? A gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Então essa é a questão. E aí, o que a gente tem de importante? O trabalho funciona para nós como a raiz funciona para a árvore, é a base, é a essência do que nós somos. Daí o alerta do Emmanuel aqui no segundo slide. Se alguém, esse alguém aqui pode ser um encarnado ou desencarnado. Cuidado com os falsos guias, os falsos mentores que eles escovam o nosso ego, que ficam dizendo como nós somos importantes, ou como a nossa mediunidade é ímpar, é singular, não tem outra igual, como nós temos uma missão grandiosa para desempenhar. Cuidado, se alguém disser que é necessário que a gente abandone as tarefas do trabalho para poder servir na mediunidade, pode estar enredando a gente aí nessa teia
nessa teia perigosa. Aí o Emmanuel lembra assim, como é que Jesus agiu? Não é ele que é o nosso modelo e guia? Como é que ele agiu? Cobrava para curar as pessoas? Cobrava para fazer sermão? Já é complicado. A gente que vai fazer palestra ter que aceitar, porque senão também a gente não dá conta, ter que aceitar que as pessoas paguem a passagem, paguem a hospedagem, cubram algumas despesas que o mundo material exige. Quanto a gente puder, a gente vai fazendo da nossa conta mesmo, e eu recomendo isso, né? A gente tem que pensar ali também, ó. Jesus não cobrou por nada disso. De jeito nenhum. Quando dava para ele, ia. Quando não dava, não ia. Tem tentado fazer assim também. Mas algumas vezes é lógico, né? Você tem que despender alguma coisa, aquilo foi reembolsado, mas é reembolso, tá? Cuidado para você não ter lucro nisso. Cuidado para não ganhar um din-din a mais aí. É melhor a gente ficar com um din-din a menos. Ai, mas eu estou pagando para fazer palestra. Que bom que a gente tem recurso para poder ir fazer palestra sem pesar para as casas que estão recebendo a gente. Outro dia desse, uma amiga minha comentou a respeito de um desses médios, ó, 1000 aspas, tá? Médiums, que fica recebendo cartas consoladoras e que vai se apresentando em várias regiões. E aí ele queria ir, ele se oferecendo para ir se apresentar lá na instituição dessa amiga, mas precisava pagar a passagem, a hospedagem, a ida da comitiva. Oxente, gente! Fica quieto aí no seu canto, faz o seu trabalho e deixa que as pessoas te procurem. Sair oferecendo serviços de mediunidade por aí, querendo ser reembolsado por isso, é mais perigoso ainda do que o pobre coitado do palestrante que às vezes realmente só tem um carrinho, só tem um saláriozinho e tem que ficar se deslocando porque as pessoas convidam. E às vezes a gente não tem recurso para isso. Então, vamos dar um jeito. Atender apenas aquilo que for possível dentro do nosso orçamento é uma boa recomendação. Então a gente tem que ter muito cuidado. E Jesus, ó, só renunciou, só serviu, só colaborou no bem. E aí o Emmanuel então vai dar aquele chacoalhão. Por quê? Porque tudo isso, do se remunerar, do querer destaque, do buscar posição de relevância usando a mediunidade, é violar o próprio discurso da mediunidade como ferramenta de fazer o bem, como instrumento de caridade. Aí Emmanuel vem dar aquela cachapada na gente, olha só. Pregação sem exemplo é cheque sem fundo. Ah, essa eu gostei pra caramba. Pregação sem exemplo é cheque sem fundos. Angaria o teu sustento com a disciplina da alma e o suor do rosto. E cede ao intercâmbio espiritual o tempo que lhe possas consagrar por oferta de ti mesmo. Não te rendas a ilusões nem te creias maior. Além do manancial, corre a fonte. Além da fonte, vem o córrego. Além do córrego, desponta o riacho. Além do riacho, aparece o rio. E além do rio, surge o mar. Então é interessante que assim, vou começar por baixo. Ó. Nesse segundo slide aqui, o Emmanuel está falando assim, olha, você é pequeno. Por mais que você se ache grande, você é só um riachinho, você é só um regatinho, você é só uma fonte. Tem um marzão e tem um oceano de tarefas e de tarefeiros aí acontecendo. Não comece a se achar importante, não. E vamos lá para cima, né? Toda pregação sem exemplo é cheque sem fundo. No. Isso é para a gente realmente pensar muito. E ó, dedique à mediunidade o tempo disponível, mas não deixa de atender às necessidades do seu trabalho material, da sua profissão, da busca daquilo que a gente realmente tem que dar conta aqui na Terra. Nós temos compromissos na vida material e temos compromissos na vida espiritual. E Deus e os amigos espirituais não vão cobrar de nós que a gente abandone os compromissos de manter, de sobreviver, de trabalhar, porque trabalho também é lei divina, para poder ficar só servindo, cooperando com eles. Quem costuma fazer isso, quem quer o tempo exclusivo do médium o tempo todo, é espírito obsessor. Não é benfeitor espiritual, não. Porque o benfeitor espiritual costuma até acordar a gente antes do despertador para mandar a gente para o trabalho. Parece mãe severa querendo botar a gente para a escola, mas acontece, tá? Então, ó, não te rendas a ilusões, achando que você é o maior, que você é o maioral. Nós não somos. Nós somos tijolinhos. Nós somos mãos que colaboram, que cooperam, que ajudam, mas que não somos essenciais. O trabalho que eu, Maurício, não fizer, outro fará. Se eu não estivesse aqui conversando com você sobre temas de mediunidade, sobre o tema do Livro dos Médiuns, outro faria. Faria até melhor do que eu, porque eu tenho as minhas limitações. E tem outras pessoas que são mais inteligentes, que são mais brilhantes, que estudaram mais tempo do que eu. Mas eu posso trazer aqui a minha contribuição. Vai que você passou aqui justamente nesse canal pequenininho e encontrou esse texto.
falando que a gente não deve usar a mediunidade como forma de comércio. Pode ser que isso esteja também num outro texto de um canal muito grande, de um palestrante mais famoso ou muito famoso, e aí você não chegue lá, mas aqui você chegou. Conosco você está estudando isso, então é a minha contribuição. É pequenininha? É pequenininha. São 2.000 e poucos inscritos no canal? São. Não tem problema. Aqueles que assistem aos vídeos levam a sementinha. É o que eu posso fazer. Não me cabe ser colhedor, só me cabe ser semeador, como costuma dizer o nosso amigo Alírio Cerqueira Filho, lá no livro que ele tem, Fora da Caridade Não Há Salvação. Então é muito importante que a gente entenda que nós não somos essa última bolacha do pacote, a cereja lá no alto do bolo, não. E aí o Emmanuel vai concluir, vai chamar nossa atenção para o que fazer. Olha só. Primeiro, a obrigação que nos purifique, o trabalho. E depois da obrigação, entrega à mediunidade aquilo que possas doar espontaneamente, sem qualquer tisna de interesse inferior, como sendo a tua cota de esforço puro na obra do bem geral. Não importa seja pouco, o maior edifício começa tijolo a tijolo. Por mais negra a escuridão, fina réstia de luz rompe a força das trevas. E essa é a fase final ali que vai ser para a gente fechar também. Mas olha só, primeiro a obrigação que nos purifica. E, gente, o trabalho edifica. Essa história, eu até estou curtindo, está chegando perto da aposentadoria, está chegando perto da não ter mais aquela necessidade de ter que todos os dias preparar aula, dar aula e tudo mais, fazer pesquisa e tudo mais, fazer relatório que é chato, a beça, né? Que essa é a pior parte. Dar em sala de aula é maravilhoso, lidar com o jovem é maravilhoso, mas ficar fazendo relatório de atividade, participando de reunião administrativa, eu já estou ficando velho para isso. E aí, olha só, estou curtindo que vai chegar um dia. Em algum momento vai chegar essa aposentadoria se nada mudar mais para frente. Mas não vou deixar o meu tempo passar não. Aí que eu vou aproveitar para preparar mais material, aí que eu vou aproveitar para divulgar mais a doutrina, continuar trabalhando. Mas enquanto isso for o meu sustento, estou lá nas minhas aulas, estou lá nas minhas tarefas, do trabalho material que eu conquistei, ou que eu consegui granjear, ou que me foi oferecido, como também oportunidade de servir, de cooperar e de levar uma mensagem do bem aonde eu estiver. Mas, ó, primeira obrigação. Depois da obrigação, aí sim, a gente entrega a mediunidade, a tarefa mediúnica, aquilo que a gente puder doar espontaneamente, sem nenhuma manchinha, sem nenhuma tisna de interesse inferior. Nem aquele de ser bem destacado, de ficar famoso. Ai, fulano é médium famoso, fulano é médium vidente reconhecida que faz um monte de coisa. Cuidado com isso, que isso aí são armadilhas que podem levar, sim, a um grande fracasso. Sem qualquer tisna de esforço, na cota de trabalho, no esforço puro para o crescimento geral, para o bem geral. Aí alguém pode dizer assim, mas é tão pouquinho, eu só posso ir à reunião mediúnica uma vez por semana. Mas vá. Vai, contribua. Eu só recebo um espírito em cada reunião de desobsessão. Receba, acolha. Ou eu só converso com 2, 3 espíritos no diálogo fraterno, na reunião de desobsessão. Não tem problema, vá, faça. Por quê? Porque ó, o maior dos edifícios começa com a primeira fileira de tijolos. E aí o Emmanuel vai concluir para nós. Por mais que escura, ou por mais densa, né? Porque negro ali está esquisito, mas por mais densa que seja a escuridão, basta um palito de fósforo, basta uma nesguinha de luz, uma réstia de luz, como ele fala, para que a sombra já se dissipe, para que a treva já não seja treva. Fique só uma escuridão com um pontinho de luz para onde a gente possa seguir. Seja você, meu amigo, seja você, minha amiga, esse pontinho de luz, se só for possível ser um pontinho de luz. Nós não precisamos ser os faróis da humanidade, porque essa humanidade da Terra já tem o seu farol, que é Jesus. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa reflexão, que pense bastante, que aproveite a mediunidade como ferramenta de trabalho no bem, mas nunca, jamais, como fonte de ganho, seja material ou seja por qualquer outro interesse inferior, como o Emmanuel fala ali, e que possa, se gostou, se inscrever aí no canal se ainda não é inscrito, acionar o sininho para receber as notificações. Agora que já passou o vídeo, deixa um like aí se você acha que vale a pena. Se não achar, se eu falei bobagem, pode deixar um dislike, mas comenta. Me diz, por favor, como é que esse trabalho está chegando até você, se vale a pena continuar, se eu falei alguma bobagem, ou se você concorda com o que a gente falou. E se achar que vale a pena, pega o link
e mande para os seus amigos, suas amigas que estão começando a tarefa mediúnica, para que eles também tenham esse alerta. Mediunidade não é profissão. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo!